Galera, estamos aqui naquela caminhadinha maneira e dia bem importante, né? Estou recebendo as pessoas no programa de produção acadêmica, esse programa que existe há tantos anos e que faz diferença, faz muita diferença na vida de mentorados já de 35 países. Se você ainda não deu espaço, depois ingressa aí no link da bio, que faltam poucas vagas para a gente começar agora mesmo. Né? Mas eu, na verdade, não queria conversar com vocês sobre isso, não. Né? Às vezes, nessas minhas caminhadas, tem umas coisas que surgem no meu coração, né? Aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu tenho que falar? E eu recebi alguns sinais de que era isso mesmo que eu tinha que falar. Então, estamos aqui juntos para mandar brasa nessa nossa caminhada e algumas pessoas me perguntam sobre espiritualidade, que é um tema pouco discutido dentro do mundo acadêmico, né? Geralmente no mundo acadêmico nós somos tão racionais, tão pegados ao método e a gente discute pouco assim como que a gente pode também desenvolver outras formas de conhecer o mundo para além de um método científico ou para além de uma racionalidade x mais y igual a z, né? E isso é tão importante para a gente, né, enquanto seres humanos. Mas dentro do mundo acadêmico, a questão da espiritualidade foi perdendo força, né? Ela foi perdendo força, principalmente porque certos acadêmicos, eles preferem acreditar em outras coisas do que em amor com Jesus, por exemplo. E não é uma crítica, não é uma imposição, é o que é, né? E cada um desenvolve as suas crenças e os seus valores e a sua fé da maneira como achar que deve, né? E cada um vai pagar por isso da maneira que achar que a sua fé deve cobrar depois. Mas é muito curioso porque quando as pessoas estão no mundo acadêmico, elas geralmente estão num contexto de muita incerteza, de muita insegurança, em que elas às vezes pisam em ovos, né? Algumas estão em sofrimento, seja porque estão sendo julgadas, assediadas, seja porque estão numa relação de poder tóxica com professores, com orientadores, ou professores entre si, ou alunos em relação a professores sendo tóxicos. Tem tantas formas, né, de coisas ruins acontecerem dentro da nossa jornada acadêmica, né? E às vezes a pessoa esquece do essencial, que é quando ela está desenvolvendo sua espiritualidade, ela encontra as respostas de como ela deve reagir a tudo isso, mas principalmente como que ela pode tirar o melhor de tudo isso sem se abalar, né? Você já parou para pensar nisso? Toda vez que a vida te impõe um desafio, toda vez que você passa a ter um problema crítico, que você sente que está descendo um abismo e não tem como resolver esse negócio, você já parou para pensar que às vezes você precisa ter uma relação muito mais profunda e mais espiritual com esse problema para você conseguir olhar formas e situações de resolvê-lo que talvez no x mais y igual a z, talvez no ultrarracionalismo você não encontre essas respostas? Então, uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui e te convidar a refletir é como que muitas situações da nossa vida, quando a gente desenvolve uma espiritualidade, a gente consegue olhar melhor o problema, a gente consegue entender melhor as causas e talvez resolver de uma maneira muito mais efetiva aquela tempestade que a gente está passando. É muito importante isso, porque
geralmente dentro do mundo acadêmico a gente se vê sem saída em muitas situações, né? Eu estava com uma mentorada conversando semana passada e ela fez um concurso para professora substituta de uma universidade federal e era vaga perfeita para ela. Ela é da filosofia, da ciência, concurso de filosofia da ciência. Caiu a prova de aula, metodologia da pesquisa. Ela é craque em metodologia da pesquisa. E ela já é minha mentorada há 2 anos, né? Eu conheço de perto. Eu, inclusive, analisei o currículo dela, analisei os slides, analisei tudo. E é gol. É gol. Analisei os outros candidatos. Não tinha como, racionalmente, ela ser reprovada. Mas ela foi reprovada. De uma maneira covarde, né? Ela era a única doutora dentro dessa seleção. Tiveram até que mudar a banca, porque tinha que ter doutores na banca, já que ela era doutora. E aí, para ela não ser aprovada no concurso, reprovaram ela na prova de aula, que era excepcional. E eu lembro que há mais de, 14 anos, 13 anos, essa mesma situação aconteceu comigo. E ela falou: Felipe, o que eu faço? Aí eu falei: não há nada a fazer. Existem pessoas que estão dentro do mundo acadêmico para praticar o mal. Essas pessoas estão eivadas de ódio, de dor, de inveja, de julgamento, de coisas ruins que habitam o coração delas. E elas simplesmente viram em você algo que elas não tinham. Sabe aquela coisa da semelhança? Semelhante que é semelhante? Elas viram em você algo que elas não tinham. Você tinha titulação, você tinha currículo, você tinha uma excelente aula. Isso incomoda. Você é uma pessoa que incomoda os medíocres. Você é uma pessoa que incomoda aqueles que estão pelos propósitos errados e estão aqui para praticar o mal no mundo acadêmico. E aí eu falei: você não pode fazer nada, porque essas pessoas, elas entraram nesse espaço universitário, elas vão permanecer lá até se aposentarem, se elas quiserem, e o que elas vão pagar pelas coisas erradas que elas fazem não é contigo, não é num recurso da prova de aula, não é nem aqui. Elas vão pagar da maneira mais contundente e eterna possível, que é quando elas tiverem que prestar contas com quem de fato vai decidir o destino delas. E eu falei para ela: olha só, ora e vamos para cima, vamos para a próxima. Não deixe isso te abalar, porque às vezes a gente tem um não, às vezes a gente tem uma porta fechada, e esse não, essa porta fechada pode ser sim por causa de coisas ruins, coisas más, coisas sombrias que existem, mas pode ser simplesmente Deus falando: não é agora. O meu projeto para você não é esse. E é aí que entra a espiritualidade de uma maneira muito importante, sabe? Quando você está bem com a sua espiritualidade, quando você entende que certas coisas na sua vida dependem não de X mais Y igual a Z, mas dependem de coisas muito mais profundas e materiais que você não tem nem como ver para crer. Você crê para ver? Você crê para ver, pegou essa? Você crê para ver. É diferente de ver para crer. Dentro da ciência, nós somos muito mais ver para crer, né? Eu tenho que ver o dado. Eu tenho que ver a estatística. Eu tenho que ver a prova material, digamos assim. E quando a gente fala de espiritualidade, é o oposto disso. Crer para ver. Crer para ver.
E aí, às vezes, essas pessoas que passam por situações ruins, elas não estão suficientemente bem na sua espiritualidade para saberem interpretar o que ocorreu. E elas veem aquilo como sinal dos tempos, sabe? Como se a vida delas acabasse só porque elas passaram por uma situação em que o mal prevaleceu. Mas se você é uma pessoa que tem sua espiritualidade bem definida, você entende que o mal é temporário. Se liga nessa. O mal é temporário. Quando você está bem, quando você está orando, quando você está pensando em como desenvolver a sua espiritualidade diretamente com Deus, o mal, ele pode acontecer numa situação de fraqueza? Pode. O mal pode prevalecer num determinado contexto? Pode. Mas ele é absolutamente temporário. Ele é absolutamente temporário. E conforme você vai crendo para ver, você vai ficando mais forte. Você vai vendo mais sinais de que você está no caminho certo. Tem uma passagem que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu permanecerás firme. Então, esse é um recado muito importante, talvez que eu ajude alguém aqui que está passando por alguma situação ruim. Às vezes pode ser uma situação com um orientador, às vezes pode ser uma situação com professores, às vezes é o professor passando uma situação com aluno ou com colegas de trabalho. Eu não sei qual momento que você está e qual dor que você está sentindo agora, mas dê uma chance a crer, independente de você ver. Dê uma chance a crer, independente de você ver. Dê uma chance a você estabelecer uma relação mais profunda, mais direta com quem abençoou a tua vida lá quando você veio para cá. E eu tenho certeza que as coisas ficam diferentes para você. Eu tenho certeza que você vai ter uma outra forma de olhar o que você está passando e de entender que várias coisas que você está passando ou são importantes de você passar para o seu aprendizado, para a sua evolução, para você se tornar uma pessoa melhor lá na frente, ou que são importantes para você se fortalecer em relação às coisas ruins que existem nesse mundo. Se você tem um objetivo na tua carreira acadêmica, seja ele um objetivo de ser aprovado no mestrado, resgatar um sonho antigo de fazer um mestrado, um doutorado, escrever um livro, escrever artigo, eu não sei qual é teu objetivo, mas lembra disso. Quando você crê, quando você quebranta lá o teu coração, quando você faz uma relação direta com o cara que no final das contas é o cara que é responsável por todas as coisas boas do mundo, você fica imparável. Então, queria compartilhar essa reflexão assim, totalmente aleatória, de repente para você que está aqui me assistindo, mas que está muito coerente com a jornada que eu tenho passado nesse momento. Deus te abençoe, creia, independente de ver. Tchau, tchau.